Terças-feiras contamos com a presença do Dr. António Frangulos para análise de alguns temas. Hoje vamos falar essencialmente de dois temas, um dos quais a tragédia de Iolende. Este tema é pertinente, é importante. Vamos então perceber do Dr. António Frangulos sobre como é que olha para esta tragédia que dizimou perto de 20 pessoas e também deixou feridas 5. Vamos nos cingir, Dr. António Frangulos, em 3 pontos. Vamos falar da responsabilização, vamos falar da localização desta lixeira e vamos falar também da remoção. Mas vamos começar, começo por perguntar como é que analisa esta situação. Bom, em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores. E como é humano, apresentar também os meus pésames às famílias enlutadas e, enfim, desejar que tenham o amparo devido das autoridades também devidas. E eu começaria por ler aqui uma missiva que diz: Conselho Municipal da cidade de Maputo, o responsável número 1. Moçambique esta semana foi alvo de notícia mundialmente pelas piores razões. Morte na lixeira de Iolende de 17 pessoas, na sequência do arruamento de lixo. É verdade que somos um país pobre, mas há determinadas coisas que podemos evitar. Somos pobres, mas não somos porcos. Demorei a escrever este post porque pensei que o senhor David Simango, o presidente do município de Maputo, iria colocar o seu lugar à disposição na sequência desta tragédia, mas de balde. Esperava que ele... Provou, chegamos lá, provou não só aos moçambicanos que não tem vergonha na cara. E isto destapa, de certa forma, o tipo de governantes que temos. Somos liderados por irresponsáveis, que a eles só lhes interessa a fartura da mesa em suas casas. Tratam o povo como escumalha, a vida humana é desprezada como se de vida de uma barata se tratasse. O que custou ao senhor David Simango encerrar aquela lixeira? Há quanto tempo que falam do encerramento? Como é que se deixou que seres humanos vivessem paredes meias com o lixo? Onde é que estavam as autoridades competentes? Onde é que estava o Conselho Municipal da cidade de Maputo? Portanto, este é o grito de indignação que veio de muito longe do moçambicano Mohamed Assif, mais conhecido por Nini Satara. E eu trouxe aqui porque é uma missiva, uma mensagem muito curta, sucinta, mas direta ao assunto. E eu não poderia deixar passar isto. Ele é um cidadão, tem sentimentos como qualquer outro, e ele escreveu a fazer estas perguntas. Como é que analisa esta tragédia, antes mesmo de irmos para a responsabilização? Bom, devo dizer que é com muita pena mesmo, porque vidas vão desaparecendo e muitas vezes sem motivos bastantes. O indivíduo sabe que de facto a natureza humana tem por vezes catástrofes daquelas inevitáveis. Mas, entretanto, nós vemos situações evitáveis, preveníveis, como o caso de gasolina, que nós vimos outra vez, já não me lembro se é Chitima... Em Tete. Parece que tanto Chitima como... já não me lembro o local ou a localidade onde se deu aquela tragédia com gasolina, é tudo Tete. Mas
digo que tragédias preveníveis. Por quê? Porque reiteradamente as autoridades, tanto locais como as autoridades, digamos, oficiais, né, viam caminhões a praticar aqueles atos perigosos, porque gasolina, sabido que é inflamável, e qualquer desleixo haveria de dar um problema. E deu. Só depois de acontecer é que depois vem, claro, as autoridades centrais, apresentar pésames e tudo, mas alguma coisa, dar um enterro condigno, mas não é suficiente, porque o ideal, o desejável era que aquilo não acontecesse. Ou seja, a prevenção é importante. Exato, a prevenção é exatamente o evitar, não é? Uma possível tragédia. Falemos agora do caso da lixeira do Leno. Já foi do manifesto do antecessor, né, do atual edil, portanto, o Dr. Enéas Comicho. Foi, portanto, tema, ou digamos, um dos programas da sua campanha. Acabou o seu mandato, se calhar contava mais um, não sei, mas foi só o mandato que ele cumpriu, já não me lembro bem, mas a verdade é que a lixeira ficou no lixo. E como as populações circunvizinhas sempre reclamaram de muitas coisas, e eu lembro que até houve uma altura que houve um levantamento, houve barricadas. Por quê? Porque o lixo estava a comer uma parte da estrada e colocava os automobilistas na situação de terem que passarem dali com muitas cautelas, portanto devagar, sobretudo quando chovesse, ou lá o que fosse. E isto permitia que os amigos do alheio fizessem o que lhes aprovesse, portanto, aqueles carros, sobretudo os de caixa aberta. Então, isto teria, portanto, irritado não só os automobilistas, como os próprios residentes ali assim à volta. Ou seja, não só essa situação do lixo estar a prejudicar as famílias que vivem arredores, também a lixeira criava situações de crimes. E constituía, inclusivamente, uma espécie de albergue. Ali se escondiam e faziam esperas, armadilhavam, portanto, as pessoas que passassem dali, por exemplo, à noite. Mas quer-me parecer também que as autoridades formais dali da zona sempre reportaram esta situação à autoridade competente. O que aconteceu é que, de facto, foi fazendo ouvidos de marcador. E eis que se deu esta tragédia bastante triste. Já ser vizinho do lixo é uma situação bastante abominável, incômoda. Humilhante até. Humilhante, né? Nós vimos, por exemplo, aquelas chuvas faziam, portanto, descer umas águas de cores que a pessoa só a ver na televisão ficava, digamos que, irritado. Aliás, eu mesma fui fazer uma reportagem ali na lixeira e muitos que trabalhavam ali não deixavam, ou seja, via-se claramente que aquilo era um covil de ladrões. Ou seja, os delinquentes andavam à solta
e quase que não deixavam que ninguém, portanto, chegasse perto. Como devem estar a aproveitar-se até do apoio, inclusivamente. Acredito que devem estar até nos centros de acomodação. Devia haver uma grande triagem, com a ajuda dos chefes de quarteirão e outras autoridades de base, para ajudar a identificar os que são, de facto, vítimas e necessitados de apoio e aqueles que estão ali pura e simplesmente para se aproveitarem da situação. Portanto, para dizer que só o viver, né, paredes meias, como até o Nini Satar aqui diz, com o lixo, viver paredes meias com o lixo, não é? Já era um grande problema, para depois morrer, não é? Digamos que soterrado do mesmo lixo. E veja só que as próprias pessoas, as primeiras que tiveram que entrar em socorro daquelas, foram, portanto, como é que eu devo dizer, de mãos não protegidas, que sei lá se tinham pás ou outros instrumentos, e eu nem sei a que horas é que o socorro chegou. Talvez os que fizeram o socorro. O socorro, digo reportagem. Mas para dizer que é de facto penoso. Isto não bastaria, ou não devia bastar, lamentar apenas. Certo. Mas temos o país que temos, e não estou a ver grande responsabilização. Só Exato. seria por consciência própria. Exato, mas como é que olha, como é que fica a imagem do município com esta tragédia, com esta situação? Quer-me parecer que não só o município tem responsabilidade nesta tragédia, mas também algumas entidades ligadas ao ambiente também têm cota parte nesta tragédia. Bom, como é que fica a imagem do município? A imagem está chamuscada, não restam dúvidas. Isso é uma pergunta de resposta lógica. Está chamuscada. Mas o que é estar a imagem chamuscada hoje de alguém ou de algum órgão em Moçambique? É nada. É nada. É como só dizer, portanto, na gíria, que é água em cima do pato. Qual seria a atitude do município após esta tragédia? A atitude do município é de socorrer em todas as latitudes, portanto, as vítimas, portanto, o que está a acontecer com os enterros condignos, tudo bem, e depois, no local onde estão acomodados, criar as condições e depois terá que tirá-las daí, dali para outros sítios, digamos, de melhor assentamento, com condições. E há espaço para indemnizações às vítimas? Aqui devia haver, digamos, um processo que visasse unicamente a indemnização das vítimas. Portanto, a responsabilidade civil do Estado, neste caso concreto. O município é Estado, lato sensu, portanto, stricto sensu, diz-se do direito que não é, mas lato sensu é Estado, e é preciso que se tome, portanto, a responsabilidade civil, neste caso concreto. As pessoas que morreram deixam viúvas, deixam filhos, e tem que tomar uma responsabilidade, inclusivamente dar uma previdência. Quer dizer, a responsabilidade civil devia ir até ali. Imaginemos que um determinado chefe de família deixa a viúva com 2 filhos, ou simplesmente deixa 2 filhos, tanto a viúva como ele foram embora. Então, estes órfãos, estes meninos, terão que, sei lá, virarem-se
viverem com os avós ou com os tios, que mal podem, se calhar, com o agregado que já têm. Não. Aqui, o Estado tem de criar condições. E, vamos lá, pode até tomar a responsabilidade 31 de Bocas, mas alguém tem que fiscalizar isto. E mais do que ninguém, as organizações sociais não alinhadas, porque nós temos este problema, e depois os partidos políticos, não só fazer política com isto, não, mas fiscalizar mesmo no sentido humanista, não é? Todos os anos, não é? Todos os mandatos, portanto, verificarem o que é que está a acontecer, dar um acompanhamento a estas pessoas vítimas, não é, desta tragédia. Por quê? Porque pode ser, portanto, sol de pouca dura, arranjou um terreno, uns materiais precários, para construir a sua palhota, 6 meses, 1 ano depois, já ninguém lá põe os pés, vê-se até, em alguns casos, funcionários públicos do Estado, morreu, morte natural, ou morreu mesmo em operações, o caso daqueles que têm dessas missões farragosas que nem nós outros. Pronto, na guerra, quem escapa, quem sai incólume, quem desaparece, quem morre, outros ficam, neste caso concreto, mas temos colegas que perderam suas vidas durante o ofício. Mas que se vai ao funeral, são as 21 salvas e aqueles discursos que é só mudar o nome, a data, não é? E o resto é a mesma coisa. Este era um abnegado trabalhador, incansável, não é? Ele era um exemplo que deve ser seguido, por aí fora. No 8º dia, já a viúva está só com os familiares e alguns amigos. No 30º dia, já nem os amigos, só está a viúva e os filhos. E por aí em diante. A instituição que a quem aquele indivíduo serviu, nunca mais é vista, portanto, naquele acompanhamento. Por vezes deixa filhos menores, mas menores mesmo. Nós conhecemos a nossa situação. Por vezes a mãe é uma doméstica, não tem um rendimento e por vezes nem sabe como é que vai tratar das pensões e tudo mais. Não há, existem serviços sociais, mas que depois não aparecem para dar, portanto, este acompanhamento. Portanto, ou seja, há espaço para responsabilização, as vítimas devem ser ressarcidas pelos danos causados por esta tragédia. Mas como é que olha, para encerrarmos este tema, como é que olha para a posição da pessoa do edil de Maputo? Eu estou a dizer que ele ficou sem chão. Ele ficou sem chão. Aliás, viu-se nas primeiras cerimônias, acho que já se seguiram mais uma ou duas, mas nas primeiras que eu até assisti na televisão, ele foi entrevistado e ele deu as mãos à palmatória e disse: olha, eu fico à espera de tudo o que disser, mas devo dizer desde já que a responsabilidade é toda ela e plena do município. Portanto, esta meia-culpa tem que ser corporizada, não pode terminar aí no meia-culpa minha. Não chega isso, não chega. Deve haver ações concretas? As desculpas não compram pão, costuma-se dizer. Portanto, é verdade que ele está à espera que se faça um processo dessa responsabilização civil, responsabilização política. Não temos lei. E responsabilização criminal também não temos, porque
para todos os efeitos, aquilo é efeito da natureza. Portanto, é normal a gente ouvir dizer que a culpa foi da chuva, mas a chuva nunca tem culpa. A culpa só vive na pessoa moral. Portanto, só me lembra por aí, uns anos atrás, um certo chefe de Estado-Maior, perante um baleamento de um cidadão, dizia que a culpa era da pasta. Culpa era da pasta. Só uma pessoa é que é culpabilizável. O chão, a coisa, não tem culpa nenhuma. Então, como aqui não restam dúvidas, existe uma negligência política, uma série de coisas, mas nós não temos lei. Só se pode censurar, e como se trata do partido que nós conhecemos, aquilo acaba sendo uma pequena guerra, uma guerrinha lá no município, toma lá aí, dá cá, a tentarem defender o presidente, os outros contra o presidente, contra o município todo. Mas depois fica-se por aí. Não é o mais importante. E o moçambicano esquece rápido. Mas o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, chegou a dizer, veio a público hoje, a dizer que no primeiro trimestre do próximo ano, 2019, a lixeira vai começar então o processo da retirada da lixeira para um espaço lá em Matelamel. Portanto, como é que olha para mais uma promessa do governo? Mas mesmo que venha a acontecer, a pergunta é que não cala. É preciso que se morra. É preciso que se morra para se fazer aquilo que é da sua competência. Quando você se candidata, quando você faz a campanha, promete, afinal, promete para quê? Para não cumprir. Não é? E depois diz, a Frelimo é que fez, a Frelimo é que faz. Então a Frelimo é que fez aquilo. É aí onde, de facto, a imagem do município, a imagem do presidente do município e a imagem do partido que esse presidente não representa. É candidato de quem? É candidato da Frelimo. Portanto, já deviam, inclusivamente, sei lá, ter feito um comunicado, não só de pesar, mas também a censurar, porque, de facto, a lixeira já foi tema. Eu já fui membro do comitê da cidade, pela Frelimo, já foi tema. Há uns mandatos atrás. Acabou o mandato, está no segundo mandato. 10 anos. 15 anos com os 5 do Comis. Estava-se à espera que morressem pessoas primeiro. Portanto, quer dizer, isto não tem qualquer justificação, aquilo que se diz, não faz sentido. Últimas considerações, Dr. Frangulos, com relação a este tema, alguma coisa a acrescentar? Acrescentar é que, não só em relação ao município, não é? Mas em relação a tudo, tem de haver lei de responsabilização. Por exemplo, imaginemos estes casos, não vamos chamar crimes, mas podemos chamar muito bem de delitos sociologicamente, enquanto que comportamento danoso, né? Podemos chamar de delitos. Estes delitos cometidos pela Assembleia da República, pelo Presidente da Assembleia, pelo Presidente da República, nós olhamos à volta e não temos onde se agarrar para poder responsabilizar. A responsabilização política é necessária para aqueles que têm funções políticas. A responsabilidade criminal também, ou responsabilização criminal. E responsabilização criminal para o cidadão comum que não tem responsabilidade. Poderá inibir algumas situações de negligência, claro, certamente. Claro. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Desta feita vamos falar mais uma vez do pacote de descentralização, mas hoje vamos essencialmente analisar a reação, o pensamento de uma figura
ligada política, estamos a falar de Teodato Unguana, que reagiu em torno deste novo pacote de descentralização. Disse mesmo que os moçambicanos tiveram um ganho com este novo pacote, na medida em que se definiu a direção e o objetivo a alcançar com este pacote, pelo que não se vai mais estar em dúvida com relação ao processo de descentralização, que foi dado um passo importante para que se resolva de uma vez por todas esta situação. Dr. Frangules, como é que analisa a reação, o pensamento de Teodato Unguana? Ele deu três posições. A primeira, a questão da observância ou não do prazo do número 2 do artigo 291 da Constituição, a questão da necessidade ou não da dupla revisão e, por último, a questão da composição dos governos provinciais, dos governos distritais e dos conselhos autárquicos. Mas vamos começar mesmo por analisar o que ele disse, que não se deve pensar em retrocessos, mas sim de ganhos, mas há alguns aspectos que devem ser tomados em conta. Bom, primeiro, começar por saudar, é mais uma contribuição neste grande debate que, inclusivamente, ele nega ter sido, portanto, subtraído ao soberano povo. A soberania do Estado reside no povo e de modo nenhum e nada pode vir justificar, sobretudo quando se trata de matérias que tocam com os direitos fundamentais. Não se pode subtrair o debate público. Eu tenho comigo aqui à frente essa contribuição que eu saúdo e não é uma bela sem reparos. Não seria. Ele começa por dizer o aspecto que me parece transcendente é que finalmente se deu um passo significativo na medida em que se definiu a direção e o objetivo a alcançar. É tudo bem. Eu concordo. Pelo que, doravante, não se vai discutir se avançamos ou não com a descentralização. Ou seja, já é um dado adquirido. Eu já tinha dito isto. Eu saúdo, é uma iniciativa. A última vez eu falava, inclusivamente, como uma condição para se alcançar os subsequentes acordos militares, que vamos ver até onde é que vai ser, né? E eu dizia mais, e repito, antes um mau acordo que nada. Antes uma torpe proposta que nada em cima da mesa. Podia dizer de outra forma, antes o sucedâneo da manteiga margarina para pintar o pão e dar à criança a ir à escola. Que nada. Tudo bem. Mas, das questões que coloca as três, a primeira, concordo plenamente. A segunda, eu acho que nesta altura a prioridade até não é discutir dupla revisão ou não. É muita metalinguística no artigo dele. É o jurista, já conhece como é que é o jurista. Tudo bem. Mas é um discurso para nós os juristas. E eu não sei se seremos convidados, eu pelo menos já participei num dos debates, seremos convidados para poder dar mais uma vez a nossa contribuição e até se em sede de uma proposta muito concreta para a Assembleia, né? Seria, portanto, muito bom. Por quê? Porque só de ver as questões que levanta no seu artigo, né? Quando muito a Comissão dos Assuntos Jurídicos, que até tem direito à assessoria e tudo, mas o resto, né? Como diz o Elísio Macamo, né? Se é aquela Assembleia
deixa a desejar. Conceitos, mais conceitos e mais conceitos de direito. Aquela gente não está para discutir essas coisas. Portanto, como disse o próprio presidente, trata-se de formalizar aquilo que são os consensos alcançados entre as duas partes. Ora, essa, digamos, afirmação só de per se é inconstitucional, porque está a subtrair a liberdade, não é? A liberdade de debater, de exprimir o seu pensamento. Mas será essa a posição da Assembleia da República? Ou seja, este órgão não terá oportunidade de poder discutir e poder aprimorar alguns aspectos? Para já, por esta altura, já devia ter sido solicitado o debate, ao menos em colégios, digamos assim. Em colégio, eu quero dizer, portanto, unidades de pensamento, nas universidades, pelos tribunais, no Ministério da Justiça, pelo menos, né, esses fóruns, para não se ficar... Porque eu questionei, logo na primeira informação, de que estes acordos resultaram de consultas, né, às religiões ou às igrejas. Eu disse, não, eu sou membro do Conselho, né, do Conselho Cristão da minha paróquia. Sou responsável por um ministério do ecumenismo. E nunca me soou que houve consulta aí, qual é a vossa opinião? Nunca fui chamado para a Comissão de Justiça e Paz que a igreja tem. Portanto, ao nível das paróquias, teríamos sido abordados. Portanto, e eu fiz depois uma inferência, quer dizer, se você subtrai a Igreja Católica, que tem uma presença significativa no país, não estou a ver a incluir outras, excluir a Igreja Católica. Mas foi subtraído aqui o direito ao debate pelas academias, como disse há pouco tempo. Plenamente. E como disse o jurista Teodato Unguana, a questão da observância ou não do prazo número 2 do artigo 291 da Constituição, que dá um prazo de 90 dias para que se pudesse debater este pacote de centralização. Antes da submissão à Assembleia da República. O debate que está-se a falar já seria o debate dentro da Assembleia, mas este documento, sobretudo quando se trata de revisão da Constituição, tem de haver um envolvimento geral. Nós tivemos, eu inclusivamente, fui assessor da comissão da revisão da Constituição e depois atirou-se para a gaveta. Eu era assessor na comissão, que o próprio presidente da comissão, né, da revisão, fazia parte. Portanto, o antigo presidente da Assembleia da República. Se assim fosse, esta proposta só daria entrada e fomos para maio. Províncias, havia sei lá quantas subcomissões, na Zona Sul, na Zona Centro, na Zona Norte, para envolver a população, ouvir a população. Neste caso concreto, como ele disse, né, foram conversas, né, entre dois líderes políticos. Tudo bem. O problema é o timing, o tempo em que essas conversas são transformadas, né, em proposta, e essa proposta vai à Assembleia para formalizar. Isto não é assim. Tratando-se da revisão da Constituição... O primeiro obrigado a cumprir e fazer cumprir a Constituição, quem é? O chefe de Estado. O presidente da República. O chefe de Estado é o primeiro a cumprir e fazer cumprir. Então, devia-se ter pensado nisso, mas pronto. O que o Teodato está a dizer aqui é, digamos, para salvar as horas do convento. Neste prazo de 90 dias, ainda é possível, é o que ele quer dizer. Mas não significa que o processo, né, devia ser este.
ou é este. Não. E eu queria até ler este parágrafo dele. Por isso me parecem precipitadas ou excessivas as críticas que proclamam tratar-se de um total retrocesso da democracia. Eu acho que este total é do articulista, não é nosso. Eu lembro-me, inclusivamente, quando se falava de retrocesso da democracia, quando discutíamos os governos provinciais. Eu dizia que nós não podíamos falar de nenhum retrocesso, na medida em que nunca tivemos este modelo dos governos provinciais. Agora, que naquela proposta, né, se vislumbrava diminuta, um déficit de democraticidade, isso eu afirmo, com muita verticalidade. Não é verdade, né, algumas afirmações dele em relação a isso, que foi um passo. E em relação ao retrocesso, nós dissemos grande retrocesso. Pelo menos eu utilizei o conceito golpe à democracia, grande retrocesso, mas quando estávamos a falar da autarquia local. E eu aqui continuo dizendo, é verdade que ele tem a sua posição, mas eu tenho a minha posição, que para mim, eu prefiro até começar por aqui, para mim, esta questão da autarquia local, que seja um debate adiado, vai se discutir ao mesmo tempo quando estivermos a discutir, não é, a autarquia suprema, quando estivermos a discutir o sistema de governação do próprio Estado. Portanto, falar em cabeça de lista, que vai sair presidente e tudo mais, nós vamos ver isto quando estivermos um dia dispostos a fazer uma revisão global da Constituição, onde nós vamos ver muito mais do que isso só. Então, é onde devemos de ver se vamos escolher o sistema semipresidencialista, semi-parlamentarista. É onde vamos ver se teremos um presidente que não representa nenhuma cor política, que é o que tem se batido demais, e o partido vai concorrer com uma lista e um cabeça de lista, que é normalmente o chefe desse partido, e se for a ganhar, o seu líder é o primeiro-ministro e um presidente que não vem de nenhum partido, sendo que esse presidente, a sua eleição, vai ser uma eleição direta, mas sem ser o único figurino. Aliás, ele dá o exemplo de figurinos aqui dentro da sua proposta. Dá exemplo dos Estados Unidos da América, dá exemplo da República da África do Sul, dá um exemplo da Angola. Em que o partido que ganha, não é que elege o presidente na Assembleia. Pronto, não é até obrigatório, em alguns casos, que seja o presidente desse partido, porque a Constituição não o diz. Neste caso, estamos a falar de cabeça de lista, mas nessas Constituições, não. O presidente é eleito pela Assembleia. Então, pode muito bem trazer um presidente que não consta até da lista dos deputados. Ele tem a maioria, vai eleger, logicamente. Então, esse presidente foi eleito diretamente, né? E aqui a democracia saiu a ganhar, mas nos casos em que é eleito indiretamente, nos casos que o meu ilustre causídico, o constitucionalista, ex-ministro, faz referência, não é, a casos de eleição indireta, portanto, para presidente da República, como se não existisse, não é, eleição direta para presidente da República, ou como se esses países que elegem
diretamente o Presidente da República tivesse menor democraticidade. E eu, num outro comentário, não é, dava o exemplo do regime, o Estado Novo, o regime salazarista do Estado Novo, em que Salazar, pretendendo evitar que um concorrente, adversário, se não era mesmo inimigo seu, não é, concorresse, mandou mudar a Constituição. É o que se pretende E passou a ser eleito pelo colégio. É de modo que se subtraiu, excluiu o Humberto Delgado de concorrer à presidência da República. Não é democracia. É o que está a acontecer neste claro. com a descentralização? E isso chamou-se um retrocesso. Porque se não fosse retrocesso, era livre de concorrer, e a liberdade é um dos requisitos da democracia. É um dos elementos da democracia. E nesse caso concreto não havia, portanto, liberdade de ele concorrer, porque a Constituição vedou. E nós estamos aqui a aparecer também a vedar. Só que ao nível de presidente da autarquia local. Ou seja, neste novo... Depois que nós experimentamos essa maior democraticidade. O que eu estou a dizer, não estou a dizer que isto fique eterno, que fique adiado, porque nesta altura não é prioridade. E eu dizia, não me lembro em nenhum momento tenha estado em discussão, isto é muito importante que se retenha, na mesa das conversações, nas exigências da Renam, porque ao fim e ao cabo nós não podemos deixar isto de lado. De onde é que isto vem? Das exigências da Renam. Porque senão ia governar à força, segundo a expressão dele, se podia ou não podia, isso é outro debate. Mas ele dizia que ia governar à força nas províncias que ele ganhou. E que ele exigia, e as coisas evoluíram, exigia que se lhe entregassem as suas províncias. Numa reclamação do princípio de que, o princípio de winners takes all, estava errado. Mas pronto, não vamos por aí porque havíamos de perder horas e horas. Exato. Mas ele, quando entrou, ele contava que ia ganhar. Então, esse princípio estava correto. Ganhou, governa tudo. Mas, tenha ganho ou não tenha ganho, a verdade é que não ganhou todo esse tempo até agora. E começou-se a ver, creio eu, produto de aconselhamentos, assessorias e tudo mais, e ele mesmo, o produto de uma maturidade política, começou a ver que não, é melhor um pássaro na mão do que dois a voar. E é nessa perspectiva que eu aqui mesmo disse que não, isto era um passo dado, porque mal proposto ou não, esses governadores, sendo governadores bonecos ou não, mas no dia que se há de aprovar, e no dia que há de haver um presidente da Renamo, mais um secretário de Estado da Frelimo, a vida não vai ser a mesma, politicamente. Por isso, é um passo. Ou seja, neste novo pacote de descentralização, o retrocesso reside na questão das autarquias para mim, é concludente. Para mim é concludente. Não precisamos... É que nós temos, se formos a ver a proposta, o próprio ilustre candidato One faz ver que há muitos problemas na própria proposta dos governadores, dos governos provinciais e seus governadores. O próprio Michel Cahen também traz consigo uma reflexão na sua entrevista. E eu penso que nós devemos aproveitar estes 90 dias, porque também o timing das eleições está contra tudo, né? Então aproveitemos este pouco tempo para refletirmos em relação a este novo modelo. Ou seja, deve haver um mínimo de debate, um mínimo de consulta.
Com este novo protocolo de descentralização? Temos pouco tempo, não é verdade? Isto reconhece. Não precisa de nenhuma reflexão cuidada para se ver que estamos contra o relógio. Então, se estamos contra o relógio, que se abandone o problema das autarquias, que por esta altura é um problema, digamos que é um falso problema, porque ainda não criou problemas. A guerra não veio do problema dos presidentes terem a legitimidade direta, serem eleitos diretamente, não vem ao acaso. O presidente da Renamo, que eu me lembro, estava a exigir, e ele disse até na entrevista, que o que saiu não foi o que ele exigiu. Portanto, para dizer que aquele acordo, a minha posição até é igual à do próprio Michel Carri, que diz este acordo não é acordo nem da Frelimo, nem da Renamo. A proposta que saiu não é da Frelimo, nem da Renamo. Quer dizer, a Frelimo nem este passinho queria que se desse. E lembramos, não temos memória curta não, como se costuma dizer. A maioria está bem, mas eu não, eu tenho uma boa memória. Mas o presidente da Renamo... Quando o presidente da República teve iniciativa de começar a conversar com o presidente da Renamo, eu lembro-me que a cúpula da Frelimo saiu a terreiro e disse que não. Aquilo é conversa fiada, nós subscrevemos, não estamos nem aí. E ele persistiu, porque também as coisas estavam a cercar. Tudo bem. O que acontece é que ele toma mais uma vez a sua iniciativa, depois que ele tomou o martelo do partido, e ele até disse que eu vi que não me ajudavam, por isso ele mandou, portanto, destruir as comissões de diálogo que existiam, e ele começou pessoalmente com conversas privadas com o presidente da Renamo. Portanto, o que acontece é que essas conversas, ele disse que estavam a obstruir os outros, por isso ele tomou essa iniciativa. Então são contra a Frelimo. A Frelimo não queria, quero dizer que nem queria que ele tivesse essas conversas, essas idas dele para Gorongosa e tudo mais, é contra alguma camada, mas de peso lá dentro da Frelimo. Mas e para concluir apenas dizer isto, pode ser que saiu o que saiu. E o presidente da GACAM, o presidente da Renamo diz que não era ou não foi o que eu exigi. Significa que o acordo que saiu não é da Frelimo porque o presidente da República fez a revelia do seu partido. Não é da Renamo porque não é o que a Renamo estava a exigir. Mas foi o acordo possível. E para servir de condição, número 1, para uma paz militar. Segundo, para os subsequentes acordos militares, que é onde vai haver o grande debate. Portanto, eu quero abandonar, reiterando, que se abandone, passa o pleonasmo, as autarquias locais, e se procura aprimorar, emprestando os próprios termos do ilustre causídio, Dr. Teodato, e aperfeiçoamento, nós já tínhamos dito isto na reflexão, para aprimorar o que é a proposta sobre os governos provinciais. Já existem duas propostas de voto, a dele e a do Michel. É uma voz, digamos, a ouvir. Ora, assim em resumo, a posição do Teodato é que os governadores sejam eleitos por listas, em que o governador seja o cabeça de lista. Isso haveria, primeiro, de dar a certeza, e a segurança do direito. Portanto, não haveria de se mudar ao bel prazer o próprio partido que sustenta, não podia acordar mal disposto e tirava aquele indivíduo. Se tirasse, seguiria o que vai a seguir. Portanto, o Michel Caia,
é de opinião que seja eleito pela Assembleia. É uma proposta. Que seja eleito pela Assembleia. E que não seja nomeado, portanto, pelo Presidente da República, porque para ele isso digamos que, contraditório, na medida em que ele dá o exemplo. Se esse é governador da Renamo, então, ele é governador da Renamo no governo da província para representar as populações daquela província junto do governo central. Não faz sentido que seja nomeado pelo governo central, porque a partir daí vai-se dizer politicamente que ele é representante do governo central, vai representar o governo central junto das populações daquela província. Exato. E é uma duplicação, porque o secretário de Estado também faz isso. Vai representar o governo central junto das populações daquela província. Exato. Isso é uma das propostas. O tio Dato é aquele que diz que tem que ser lista, em que o governador é cabeça de lista, para os municípios deve ser, portanto, cabeça de lista, e quando se vai eleger, já está eleito, não é, o presidente, praticamente. É só conferir o posse, que é uma questão que se vai discutir. Quem vai conferir posse? É o Conselho Constitucional? É o Tribunal, sei lá, Administrativo? Quem será? Visto que, de facto, não faz sentido que seja mas o Presidente que não seja da o Presidente... República. E pior nas condições em que representa um partido. Exato. Pior nas condições em que o Presidente da República que nós temos representa um partido. Não pode aparecer nem a conferir posse, e muito menos a nomear. Então, para mim, a prioridade é a discussão destes problemas dos governos provinciais e das administrações distritais. Portanto, e concluído, até pode-se começar de baixo, concluído o debate sobre as administrações, é só uma questão de fazer referência para os governos provinciais e vice-versa. Portanto, o figurino que vai ter a eleição dos governos provinciais será que será o mesmo, e até agora com aqueles defeitos todos, então será o mesmo para os governos distritais. E, a partir daí, passamos à discussão das autarquias, dos presidentes das autarquias, para o futuro debate que vai discutir o Presidente da República, se será representante de um partido, se não será. Exato, mas falou, a última questão, Dr. Frangules, falou que esta questão das autarquias não estava, portanto, não constava das exigências da Renamo, mas porquê é que acha que houve esta necessidade por parte do Presidente da República e do seu partido em colocar este artigo como uma das condições para que o processo de descentralização, aliás, o pacote de descentralização, fosse, portanto, submetido à Assembleia da República? Porque lhes convém. Lhes convém por quê? Porque primeiro, né, eu já expliquei isto, torno a explicar, primeiro porque é uma possibilidade de recuperar os municípios que estão com a oposição. E isso representa um retrocesso que se nega aqui. Materialmente representa um retrocesso, porque a Frelimo, a partir daí, vai ter uma precedência. O capital já não vem daquele indivíduo. Mesmo naquelas condições da proposta do próprio ilustre Dato Unguana, em que cabeça de série a gente sabe que é o Frangules. Em termos políticos, ele não será, e é o que a Frelimo pretende evitar, não será o Amurano, não será o Davis, não será o Manuel Araújo. O que isso quer dizer? Indivíduos verdadeiros autarcas. Eles, em primeiro lugar, representam o que? Os interesses dos que o elegeram. Enquanto quando vai se eleger uma lista, é verdade que se tem a consciência de que o que está em primeiro lugar, né, é o futuro presidente. Mas na situação de um presidente que se candidata para ser presidente,
A legitimidade é de tal maneira direta que quando você se chateia com ele e tira, quando quiseram tirar o Pio Matos, é isso, Pio Matos. Pio Matos. O que é que aconteceu? Intercalares, né? E em Quamba foi a mesma coisa. Então, quando morreu a Mourão, intercalares, a democracia custa caro. Esta questão de que não quando para evitar intercalares, não, pode-se arranjar um meio termo, né? Pode-se colocar um prazo de 3 anos, faltando 3 anos não há intercalares. Quer dizer, pode-se criar um outro mecanismo, mas o presidente do município, se a legitimidade é direta, passa por cima de tudo e de todos. Exato. Então, não me vai dizer que isso não é mais democracia. É, sim, senhor. Exato. Agora, há ali um argumento, né? Até porque o argumento vem de Michel, que ele concorda plenamente com o figurino de os presidentes não serem eleitos diretamente. Mas é pena porque não temos tempo. Mas eu sou voluntário. Se não der aqui, vamos fazer um debate lá fora. E porque as pessoas têm que ser explicadas certas coisas. Nós, de que matriz pertencemos? A nossa administração pública. Isto é muito importante. Nós somos da matriz francesa ou executiva. Mas não é a única matriz que existe. Temos a matriz inglesa, a matriz britânica ou judiciária. Qual é a grande diferença? De um modo geral, a nossa matriz da administração pública é uma matriz porque a ditadura, não é? É muito mais próxima de Portugal que da Grã-Bretanha. A ditadura francesa de Luís XIV. Então nós encontramos muita, para além daquela dificuldade de contacto que a Grã-Bretanha acabou tendo um outro figurino, mesmo em termos do direito, etc, etc. É o que acontece com Portugal, desde que desligaram-se em 1822 com o país colonizador, e Portugal seguiu outro caminho, e vamos ver que o português do Brasil é aquele português. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que nós temos, por exemplo, o princípio da execução prévia, não é? A prerrogativa de execução prévia, que é uma das características da administração francesa ou executiva. Quer dizer, o Estado quer fazer passar a estrada da minha casa, olha só, vai me mandar um aviso e vai dar a indemnização que quiser, inclusivamente, nem posso discutir. Mas na Grã-Bretanha já não. De tal maneira que tem que se ir ao tribunal. E um dos professores de direito administrativo nos contava que na Inglaterra, porque o cidadão ganhou a estrada, a casa dele ficou aqui, a estrada passava daqui e do outro lado da casa dele no meio. Para dizer o quê? Que é um direito administrativo onde o cidadão tem mais direitos do que no sistema francês. Portanto, eu não tenho dúvida que o Michel Carré seja, portanto, apologista deste sistema. E eu ainda quero contar mais da nossa realidade. Nós, quando foi da reforma das alfândegas, nós fomos buscar crow agents. Portanto, a coroa britânica, né? Fomos buscar o direito administrativo inglês. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eles, no direito deles, se cometes uma infração, porque tu és funcionário da coroa, a coroa manda-te embora, e tu és livre de ir ao tribunal para se queixar contra o ministro, contra quem quer que seja, e o ministro vai responder no tribunal distrital. Não há tribunais administrativos na Inglaterra. Aqui não, o ministro é no tribunal administrativo, porque não sei o que, é para trás para frente. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que todo aquele que eles não criam, pura e simplesmente
mandavam embora, nem sei se davam carta de despedimento ou não. Mas no sistema francês, por acaso, aí, lá está o tal problema. Tem mais direitos, porque é o processo disciplinar, aquelas coisas. Resultado, o que aconteceu é que mandou-se muito funcionário das alfândegas a fito sob fito, portanto, de reforma, e passado algum tempo, porque um ano depois preclude, né, o prazo de se fazer o processo disciplinar, aqueles indivíduos tinham, portanto, a excepção de prescrição a seu favor. Prescreveu o tempo de se mover um processo disciplinar. Aqueles indivíduos deviam, por lei, regressarem todos, né, para os seus postos de trabalho. E para além de os indemnizar o tempo que nem sequer trabalharam. Outros até podiam estar noutro sítio. Portanto, para dizer o quê? Que os dois direitos, as duas matrizes, são matrizes diferentes, posto que a matriz da administração francesa ou executiva é uma matriz com muito resquício, com muitas reminiscências da ditadura francesa, de Luís XIV. Exato. Obrigado. Napoleão Bonaparte, que até o Michel Caio cita mais o imperador napoleônico. Exato. Obrigada, Dr. Frangules, pela sua análise. Dr. Frangules, que defende então o adiamento da discussão, portanto, do artigo que fala sobre 275, que fala sobre as autarquias e que, portanto, se avance com a discussão sobre os governos provinciais. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos para as notícias. Até já.